Olá pessoal, eu sou Diego Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como nós utilizamos inteligência artificial e banco de dados da forma correta. Isso é fundamental para vários projetos que você pode estar implementando aí no seu negócio. Então, muitas pessoas acreditam que basta pegar um arquivo CSV, enviar para uma inteligência artificial, mas existe um problema enorme nisso. As LLMs, elas trabalham com tabelas diferente de como os humanos trabalham com tabelas. E dependendo de como você utiliza, né, o CSV, a IA, ela pode perder o contexto, ok? Então vamos lá. Ela pode errar cálculos, ela pode gerar análise completamente incorretas, né, ou seja, alucinar. Mas para isso nós precisamos entender como a inteligência artificial trabalha com CSVs de formas diferentes. Então vamos lá. CSVs, banco de dados, dados tabulares, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeiro, é um ponto assim muito importante. O uso número um que eu destaco aqui, deixa eu colocar essa câmera aqui, só um pouquinho, e eu vou dar um espaço aqui para a gente escrever aqui na tela, tá? Então, vou pegar aqui. Então, vamos lá. O destaque número um que eu forneço para vocês é que nós temos análise com métricas. Ou seja, quando você, com seus dados, você quer realizar um processo de soma, você quer fazer uma média, você quer fazer agrupamentos, você quer fazer filtros. Então, em muitas atividades comerciais, isso é o desejo, né, das pessoas, fazer filtros, fazer métricas. Então, neste caso, o CSV, ele deve continuar como uma tabela estruturada, tá? Lembrando que quando eu falo CSV, eu estou falando aqui banco de dados, tá bom, pessoal? Então, ou seja, então se você quer fazer soma, média, agrupamento, filtros, métricas, métricas. Quando a gente quer fazer tudo isso aqui, o nosso CSV ele tem que continuar, ou seja, o nosso conjunto de dados, nosso banco de dados, ele tem que continuar como uma tabela estruturada. Que a tabela estruturada é isso aqui, ó. A tabela estruturada é quando nós temos uma estrutura tabular, ok? Eu vou desenhar aqui. E nós temos aqui, por exemplo, cliente, cliente. Aí você tem aqui, sei lá, o estado desse cliente e o valor, né. Aí você pode colocar aqui, João de São Paulo, R$ 100. Ana, aqui de, sei lá, Rio de Janeiro, R$ 200. Ou Carlos, aqui de São Paulo também, R$ 300. Ou seja, essa é uma estrutura tabular. Ou seja, quando você quer somar, subtrair métricas, agrupar, eh, filtrar. Então, quando a gente joga no LLM, essa estrutura tabular, o LLM entende, mas precisa ser tabular. Entendam que eu não estou falando aqui para você pegar essa tabela e jogar ela diretamente em uma LLM, tá? Quando eu falo LLM aqui, é um modelo de IA, modelo de IA, ok? Então, beleza. Esse seria o ideal, seria manter tabular. Porque quando você mantém tabular, a IA pode responder perguntas para você como: qual o total vendido? Então a gente pode pegar aqui, né, vou apagar aqui, lembre-se dessa tabela, eu vou apagar ela. Então, nesse caso, a gente pode: qual o valor total vendido?
Qual estado possui maior faturamento, qual é a média das vendas. Entendam que eu estou trabalhando com métricas. Então, eu tenho uma estrutura tabular, eu trabalho com métricas, com soma, com agrupamento, com subtração. Quero saber qual foi o total vendido, qual possui maior faturamento, qual a média das vendas. Esse é uma interação que a gente consegue fazer com a LLM e ter o melhor resultado possível. O que não dá para ser feito quando nós jogamos essa tabela diretamente dentro de um LLM, de uma ferramenta de IA, porque aquilo é a forma errada. Olha só, o erro mais comum que a gente tem aqui é que acontece quando a gente tenta transformar esse tipo de conteúdo para texto. Só exemplo, antes de fazer a análise matemática. Então, se nós temos uma tabela no formato, né, tabular, em que eu quero tirar métricas, você jamais pode pegar essa tabela e transformá-la em textos. Por exemplo, que seria textual, né? Que seria assim: João realizou, realizou venda, venda de R$ 100, de R$ 100. Pronto, a letra está feia, mas dá para ver. Em São Paulo. Entenda que ele tem o mesmo conteúdo, mas para métricas, isso pode gerar alucinações. E você tem que manter como uma tabela tabular. Aí você pergunta assim: ah, professor, mas como é que eu faço? Como é que eu faço, Diego? Como é que eu faço então? Porque muitas vezes você tem a tabela e você joga isso para dentro da inteligência artificial, um CSV, ou um banco de dados que você quer acessar e você está aí na dúvida. Olha, como que eu vou acessar esse meu banco de dados com LLM? Eu jogo os documentos em PDF, eu jogo isso. Muita gente faz isso, pessoal, mas é errado. Olha só, quando você pega, assim, eu vou até mudar, não é que seja errado, é inadequado. Porque quando você pega, por exemplo, um PDF que contém seus dados ali de venda, por exemplo, e joga para um modelo de LLM, vai ter todo um trabalho aqui de engenharia de software, para converter esse PDF para um formato de texto que a LLM entende. Dessa forma, aqui se gasta mais token, se gasta mais processamento, CPU mais GPU, né? GPU. Então, você tem um gasto maior. Quando você tem um formato tabular, por isso que eu dei o exemplo do CSV, ou um banco de dados, um SQL, um banco de dados com SQL, ou um NoSQL também, você vai perceber que esses, essa estrutura ela é custosa. Quando a gente coloca para a LLM entender isso aqui, ou seja, o modelo de IA compreender isso aqui, é uma forma mais inteligente e você vai ter resultados melhores, reduzindo seu gasto com tokens. E eu vou dar uns exemplos bem interessantes para vocês. Então, por exemplo, então nunca transforme, se você quer, vamos lá, repetindo, tá, pessoal? Se você não quer perdão, se você quer métricas, soma, agrupamento, saber quem vendeu mais, qual estado vendeu mais, coisas do tipo, que envolva métricas, números, somas, seus dados têm que estar no formato tabular. Não invente de digitar aquela redação, porque não é. Então, somas, médias, agrupamento, métricas, filtros, análise estatística, mantenha os dados estruturados como tabelas. Que é aquele formatinho, tabelas, tá, gente? Como se fosse do Excel, né? Aquela tabela. Esse é o formato número um, que é você usar os dados com o LLM para obter resultados numéricos. Mas nós também temos a forma número 2, que é o uso de embeddings e busca semântica. Ou seja, agora existe um cenário que é completamente diferente. Quando você quer usar
embeddings, usar RAG, usar busca semântica, recuperação de contexto, similaridade textual. A estratégia é completamente diferente do SV, do conjunto de dados tabular. Ou seja, o conjunto, seu conjunto de dados no formato tabular, sozinho, normalmente ele não é suficiente. Agora, por que disso? Por quê? Porque os embeddings, eles trabalham melhor com um significado contextual. E as tabelas possuem pouco contexto semântico, ou seja, é isso aqui, pessoal. Imagina só. Deixa eu pegar aqui a minha caneta aqui para desenhar para vocês. Então, quando você precisa, né? Vou mudar a cor aqui. Quando você precisa, tem aqui uma tabela, né? É, uma estrutura tabular. Deixa eu desenhar uma outra aqui que vai ficar melhor. Você tem uma estrutura tabular aqui, onde você define aqui um conteúdo. Então, você tem colunas, que são as características, e as linhas, que são as, as colunas, né? Então, as características são essas aqui. E você tem aqui as linhas, que são os registros, né, desse conjunto de dados. Então, quando você tem isso aqui e você quer fazer o trabalho, igual eu já falei, de soma, subtração, pá, todo esse tipo de coisa, agrupamento, estatística, criar métricas, mantenha no formato tabular. Quando você quer fazer uma busca semântica, o ideal é que você construa um arquivo que tenha essa descrição, ou seja, o texto, um texto explicativo. Então, você tem um texto explicativo. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma, uma tabela de exemplo, imagina que você tenha uma tabela no seguinte formato aqui, uma outra. Só que essa aqui a gente quer buscar semanticamente, tá? Nós temos aqui, tá ficando um pouquinho bagunçado aqui minhas tabelas, mas vamos lá. Você tem essa nova tabela aqui, onde nós temos o tipo, eita, digitei errado, só um pouquinho. Nós temos aqui um tipo, nós temos o órgão, nós temos o problema. Aí aqui nós temos que é ambiental, o tipo ambiental, órgão IBAMA e aqui desmatamento. Perceba que nós não temos nada quantitativo. Vocês concordam? Não temos nada quantitativo. Nesse conjunto de dados, você quer usar os embeddings para poder extrair significado dele. Por exemplo, é melhor descrever isso aqui do que colocar em tabela. É melhor você colocar assim: o IBAMA identificou um caso de desmatamento associado a crime ambiental na região norte. Então, essa informação, ela estaria descrita aqui, porque eu não tenho nada quantitativo aqui. Então, se eu usar isso nos embeddings, eu vou ter um desempenho melhor. Aí, olha só, e como funcionam os embeddings, Diego? Funciona assim. Nos embeddings, ele transforma esse texto em vetores numéricos determinísticos, tá? Então, por que isso é importante lembrar? Que é o funcionamento. Quando você pensa assim, por que deu problema na minha solução da minha empresa? É porque você não está entendendo esses conceitos. Olha só, a LLM, pessoal, a LLM ela trabalha os modelos de LLM, que é os modelos de inteligência artificial como a gente chama aí por aí hoje, eles são probabilísticos, ok? Eles são probabilísticos. Então, você tem aqui, né?
as possibilidades, né? Ele é probabilístico. Os embeddings, eles são determinísticos. Então, você já sabe, né? Ou seja, ele pega o texto, transforma num vetor matemático e pronto. É por isso que aqui a gente tem alucinações. É por isso que é caro fazer um embedding de um conjunto de dados completo. É por isso que conjunto de dados que envolve números e você quer números métricas, se você transformar para embeddings, você vai estar gastando muito dinheiro aqui sem necessidade, gastando token sem necessidade e com chance de obter um resultado, desculpa a palavra, um resultado bosta ou medíocre. Ou você vai testar, vai funcionar, você vai achar que deu certo e lá na frente vai dar problema. Ou quando seu conjunto de dados aqui tiver com 1 milhão, com 2 milhões de registros ou mais, você vai ter um custo super elevado de processar tudo isso todas as vezes que você for usar a sua solução. É isso que você quer? Quer escalar? Então pensa. Quer escalar a tua solução? Então pensa. Olha só, a gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor. Então, existe esses dois casos. Então, você quer usar o quê? Vamos lá, seu conjunto de dados, você quer usar ele numericamente ou de forma descritiva textual? Primeiro pensa, tem como a gente juntar as duas coisas, fica até o final. Então, ou seja, quando a gente escreve assim, o IBAMA identificou um caso de desmatamento associado a um crime ambiental na região norte, não tem valores aí quantitativos, eu quero coisas qualitativas. Então, nesse caso, esse conjunto de dados tem que ser transformado em embeddings, porque agora existe contexto, existe narrativa, existe relação semântica, existe significado textual. E os embeddings eles vão funcionar muito melhor, muito melhor. Aí você pode se perguntar, professor, então, qual é a melhor solução para mim? Já que eu não posso pegar meu conjunto de dados e arrastar e jogar dentro de uma ferramenta de IA, como é que eu uso o tipo quantitativo com o tipo qualitativo? A resposta é: depende do seu objetivo. Então, para métricas, números, médias, agrupamentos, soma de valores, use dados estruturados, tabelas organizadas, tipos numéricos corretos, colunas padronizadas. Muitas vezes, pessoal, a gente está querendo usar a inteligência artificial, querendo usar esses modelos de LLM, e o que que ocorre? Se os dados estão mal estruturados, mal planejados, então como é que você vai obter resultado? Entra lixo, pessoal, sai lixo. Não existe milagre dentro da inteligência artificial. Existe eficiência. Se eu jogar lá, eu já fiz o teste, eu joguei lá, a inteligência artificial arrumou, consertou tudo. Será que ela consertou? Quando seu contexto ficar grande, como é que ela vai reagir? Você quer correr o risco de, numericamente, você errar as coisas no seu produto, na sua empresa, porque você não tomou os cuidados adequados? É por causa desse motivo, pessoal, que aqui no canal eu vou começar a trazer muitos vídeos voltados para dados e LLM, porque muita gente está construindo seus castelos num terreninho de areia e ele vai cair. Então, olha só, então para os embeddings e uso do RAG, sempre use textos contextualizados. A inteligência artificial não sabe o que você está fazendo, você tem que passar para ela, isso é básico, gente. Não mudou. Descrições narrativas, relações explicativas, significado preservado, você precisa ter esse controle. Quer usar RAG, embeddings para você recuperar informações de documento? Primeiro saiba qual que é o tipo de documento que você quer trabalhar, pessoal. Eu quero buscar coisas qualitativas ou quantitativas? Separa. Os dados estão devidamente organizados? Se for quantitativo, tem que ter tipo, tem que ter o tipo correto do dado, tem que ter o tratamento adequado dos dados. Mesmo que extraia, você tem que fazer um processo de tratamento, pessoal. Tem que estar organizado tabularmente, tudo organizadinho. Aí a LLM vai te entregar um resultado fantástico.
Ah, é texto? Ah, então, cara, tem que ter o texto contextualizado, tem que ter a descrição narrativa, tem que ter as relações explícitas. Isso aqui se relaciona com isso significa isso. O significado preservado, a regra de negócio tem que estar válida. Olha só, pessoal, eh eu até falei isso em uma das minhas palestras, mas é importante. Imagina só, se eu digo para uma LLM a palavra "a vaca", "a vaca", a LLM ela vai buscar aqui, ó, vaca, animal, animal, palavrão, leite, tal, tal, e vai buscar, e é assim que ela funciona. Então, se não tiver o resto do contexto aqui, ó, você dificulta o trabalho da LLM. Lembra que quando você dificulta o trabalho do modelo de inteligência artificial, você está gastando mais token. Ah, professor, eu tenho um plano muito top, cheio de token, não estou nem aí para token. Sério? Não, beleza. Mas o token que você gasta com uma besteira, você poderia estar aproveitando para melhorar a sua ferramenta, né? Então, né, você avalia. Aqui eu só estou passando um pouquinho de conhecimento. O maior erro, assim, relacionado a projetos de IA, pessoal, é misturar os 2 objetivos. Ah, eu quero uma busca semântica com Embedded e eu quero trabalhar quantitativamente. O que que eu quero? Você precisa saber. Tem um ditado que diz assim, pessoal: "Quando você não sabe o que quer, qualquer lugar serve". Então, é isso mesmo. Você quer desenvolver um produto de qualidade, usar inteligência artificial de qualidade, com qualidade na sua empresa, então você tem que saber onde você quer chegar. Então, misturar esses objetivos não dá certo, transformar tudo em texto, ou seja, pegar a tabela, jogar lá, também não dá certo. Então você precisa saber quando precisa de cálculo, quando somente quando usar uma tabela, quando você precisa realmente de uma semântica, tá. E existe estratégias mais inteligentes também, né, que você pode utilizar as 2 formas. Você pode usar o melhor dos 2 sistemas. Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui, pra vocês de uma arquitetura moderna, que imagine o seguinte, olha, essa é bem bacana, ó, dica de ouro aqui para vocês. Imagina que você tenha um conjunto, deixa eu aqui escrever, um conjunto de dados, tá? Então aqui tá seus dados, no formato tabela, tá certo, gente? Tabular, tabela, e você quer colocar numa LLM. Você fala: "Ah, eu quero colocar numa inteligência artificial", então eu vou colocar aqui LLM, vamos chamar aqui de IA, tá? E você quer colocar isso aqui. Qual é a melhor forma de você fazer? Então, você tem um formato de tabela de dados tabular que você quer analisar quantitativamente. Olha só que legal. O que que você faz? É uma arquitetura bem interessante. Você pega essa tabela, deixa ela do jeito que ela está, só que sempre muito bem arrumada. Você cria aqui uma tabela descritiva dela. Uma tabela descritiva, uma descritiva. E o que que vai ter aqui nessa descritiva? Aqui vai estar escrito o nome da tabela, o que ela faz, vai estar escrito o nome de todas as colunas, vai estar escrito o nome da coluna, o que que essa coluna, qual que é o significado dessa coluna, a descrição dela, os valores possíveis que essa coluna pode receber. Lembrando que se for mais de uma tabela, você tem que também colocar um campinho dizendo qual que é o contexto. Ah, é direito, é saúde, qual que é o contexto. Então você faz essa tabela descritiva. Essa descrição, que é em texto, reflete o que essa tabela faz. A LLM, gente, a IA, ela não precisa receber os seus dados. Olha só que legal. Eu estou falando para soluções, tá, pessoal? Então, a LLM então vai receber isso aqui, vai receber essa descrição, e isso você pode jogar aqui. É mais seguro, você não tem chance de divulgar dados, vazar dados.
você joga a descrição, a estrutura. Então aqui vai ser feito os embeddings, só da descrição. E quando é que você atualiza isso de novo? Porque isso aqui tem um custo, tá, gente, para gerar. Quando você faz isso de novo? Só quando esse conjunto de dados mudar a estrutura, não os dados, a estrutura, ok? O modelo de A vai fazer o quê? Esses dados aqui são guardados num banco vetorial, porque isso aqui é um vetor, né? Os embeddings são vetorial, simples, tipo um SQLite vetorial, que tem vários desses, vetorial. Você vai trabalhar com um banco de dados vetorial. Esse banco de dados vetorial vai armazenar esses embeddings. A LLM vai se comunicar com esse banco de dados vetorial só sobre a descrição. Já que a IA sabe a descrição, quando você faz uma pergunta semântica para ela, você diz para ela lhe responder em SQL. Esse SQL é aplicado ao banco de dados, que vai retornar os dados que você quer. Vou colocar aqui uma lâmpadazinha alegre aqui, que vai lhe retornar os dados que você quer. O que que você ganha com isso? Seu banco de dados não precisa todos ser vetorizados. Você só vetoriza a descrição. O banco de dados, para toda pergunta que você faz, por exemplo, quem é qual estado eu estou vendendo mais, qual é o produto que eu estou vendendo mais, a LLM vai entender a descrição, vai gerar um SQL dele, vai jogar isso para o banco de dados e o banco de dados que dá a resposta. Você economiza mais, sua estrutura fica menos rígida, sua chance de alucinação com base em valores diminui e você pode colocar vários arquivos de descrição sobre esses dados que você pode usar respostas qualitativas e quantitativas. Olha só que legal. Então, essa é uma estrutura muito legal, uma arquitetura que funciona super bem e ajuda a resolver muitos problemas. Então, dados estruturados, você pode usar o DuckDB ou SQL para fazer as suas métricas, textos descritivos dos embeddings, eh, banco vetorial para RAG e e a LLM conecta tudo. Olha que legal. Então a LLM, ela vai conectar, então é isso que vai fazer aqui, né? Então aqui eu tenho um banco de dados vetorial, tenho o meu banco de dados normal, a LLM vai ser o fator que conecta tudo. Qual é a vantagem de, olha só, gente. Olha, é muito doido isso. A vantagem é que tudo que você interagir com a LLM vai virar uma métrica própria. Então, você pode deixar as perguntas já bem definidas e você trabalha com a regra de negócio, não com. A regra de negócio ela fica dinâmica, não fica rígida. Se hoje meu interesse é saber quem são os produtos que são mais vendidos entre determinados valores, a LLM vai gerar. Ó, escuta só, uma dica para vocês. Qualquer LLM bosta de hoje consegue gerar SQL super bem. Se você faz essa estrutura, você não precisa do modelo mais top das galáxias para te gerar excelentes resultados. Um modelo de 2 bilhões de parâmetros que roda em computadores moderados vai funcionar para você, meu amigo. Sua empresa vai economizar até com gasto com IA. Olha só, é só fazer isso aqui, ó. Simples assim. É aquela coisa, eu não sei implementar isso. Passa essa arquitetura, tira um print disso aqui, passa essa arquitetura e vai refinando na LLM. Hoje não tem desculpa para o impossível, gente, não tem como. Então, assim, gente, o segredo não é apenas usar a inteligência artificial. O segredo é a gente organizar os dados corretamente para cada tipo de inteligência que você quer utilizar no seu produto, na sua empresa. Porque as tabelas ajudam a inteligência artificial a calcular tudo relacionado a cálculo, mas o contexto ajuda a compreender.
Então, quando a gente trabalha com esse tipo de arquitetura inteligente, conectando, entendendo como cada coisa, mecanismo se conecta, você tem um produto muito melhor. Então, uma IA ela pode ler números, mas ela entende significados. Então, e quando é que ela entende significado? Quando tem contexto. Pessoal, essa é a aula que eu tinha para vocês hoje, essa semana. Obrigado por ficar até o final. Siga nosso canal e bons resultados aí nos seus desenvolvimentos com IA. E até a próxima.